se a reação, se as transformações isotérmicas são aquelas que ocorrem em temperatura constante, a transformação isobárica é a que ocorre em pressão constante, que é a pressão atmosférica, né? Que é realmente a mais comum. Então, em um sistema sob pressão constante, verifica-se que o volume ocupado por determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica, que foi o que a gente viu ali, né, no experimento. Se eu tenho uma pressão constante, a única coisa que eu posso alterar é a minha temperatura e o volume. Vamos ver aqui. Ó, tá expandindo, ó, e reduzindo. Aumentou, reduziu, aumentou, reduziu. E é isso. Então, isso é quando ocorre uma pressão constante, reação isobárica. Volume versus temperaturas para um gás. Então, quando eu tenho um valor de volume, eu vou ter a temperatura dividido por 2. Se eu tenho o meu volume dobrado, o meu T também dobrou. Se eu tenho o meu T 2 vezes, o meu volume foi para 4 vezes. Então, eu tenho um aumento constante. Trocando aqui por números, a gente confirma. Meio para 1, 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8. Então, eu estou alterando. E é o que a gente vê aqui também, né? Se eu estou aumentando a minha temperatura, eu estou vendo o meu gás se expandindo. Se eu reduzo, eu estou reduzindo o meu volume. Bem tranquilo, bem facinho de entender. E como isso é constante, né? Como isso sempre acontece, também existe uma constante para ele. Uma constante específica para essa reação. Que é essa aqui, tá? V dividido por T igual a Q. Então, sempre vai ser constante. Aqui a gente pode ver um outro exemplo. Olha aqui, por que eu identifico que isso é uma reação isobárica, né? Com uma pressão constante. Porque olha aqui, o Pzinho é 1 e é 1, tá sempre igual. Só que eu tô vendo que tem alteração. Alteração no quê? No volume. E por quê? Nesse caso, porque teve uma alteração na temperatura, só por isso. E é isso. Agora a gente vai resolver, então, os exercícios, por enquanto. Aí depois a gente continua fazendo as outras leituras. Vamos para as respostas. Então, leia as páginas do livro, né? E analise a imagem de um experimento feito com garrafa de vidro fechada com bexiga elástica. A primeira cena, a garrafa é colocada em contato com água gelada e na segunda cena, o sistema é colocado em contato com água quente. Você pode reproduzir esse experimento em casa, como indica o livro didático. E daí pede para assinalar qual alternativa melhor define o que está acontecendo ali, né? Então, esse era justamente um dos experimentos que eu solicitei e eu vou colocar aqui. Então, eu vou ter uma pressão externa constante, porque eu estou fazendo no meu sistema, né? No meu sistema aberto, ambiente. E coloquei na água quente, coloquei no gelo. Opa! Água quente, gelo.
Então vamos ver. O experimento não aconteceu em pressão atmosférica. Por que ele aconteceu? Era uma garrafa PET com bexiga. Ele aconteceu num ambiente aberto, ele aconteceu ao ar livre. Então, sempre que a gente estiver ao ar livre, a gente está à mercê da pressão atmosférica. Então, sim, essa resposta, né, não seria para assinalar. Existe matéria de caráter molecular com grande distância entre si dentro do vidro e essa distância aumenta com o aumento da temperatura. Isso mesmo. Então, vamos lá. Ó, olha a distância, olha a distância, olha como eles estão ficando distantes, ó, eu estou aumentando a distância. Então, é isso mesmo. Então, seria a letra B a correta. Essa deformação foi isotérmica. Por que está errado? Deformação foi isotérmica. Iso é igual, térmico é temperatura. Se eu estou dizendo que eu coloquei numa água gelada e depois na água quente, eu estou alterando a temperatura. Então, não pode ser isotérmica. Entenderam? Se alguém ficar com dúvida, pode comentar aqui no vídeo, tá? Então, o experimento anterior pode ser também representado com a imagem, e daí a imagem era uma imagem parecida com essa aqui do livro didático. Ó, a gente vê que tá do mesmo tamanho, né? Tudo na mesma massa, tudo da mesma quantidade, na mesma proporção. Era um experimento assim que a gente fez. Então, a constante de proporcionalidade é melhor representada pela fórmula P vezes V igual a K. Se fosse uma reação isotérmica, né, que eu só alterasse a pressão e a temperatura, estaria correto. Mas, como a minha reação ela não é isotérmica, ela é uma isobárica. Por que é uma isobárica? Porque foi feita num sistema aberto, foi feita sob pressão atmosférica e eu estava mudando a temperatura, colocando água fria e água quente, eu não posso representar a minha constante com essa fórmula, tá? Então, seria correto aquele V dividido por T igual a K, não essa aqui. Agora, o volume ocupado pela amostra não sofre alteração. Sofre sim, porque a gente está vendo, né, esse experimento aqui, ó. Então, a gente viu aumentar e reduzir. A gente viu a bexiga encher e a bexiga reduzir. Então, a gente viu a alteração de volume. Se T igual a 2, então 2T vai ser igual a 4. Isso mesmo. Então, se eu olhar aqui para o livro, eu sei que eu tenho uma temperatura X, uma temperatura T, uma temperatura específica. Se eu continuar aumentando essa temperatura, claro que, né, não a ponto de derreter o plástico, mas se eu continuar dando calor para esse sistema, o balão vai continuar enchendo, ele vai continuar se expandindo. Né? Então, se eu aumento um, eu aumento o outro também. Então, eles são diretamente proporcionais. E, então, essa aqui é a resposta correta. Como que fica lá no FET Colorado? Se eu aumentar ó, a gente já viu isso aqui, né? Aumentei, tô aumentando o meu volume. Reduzir, tô reduzindo o meu volume. Esse daqui, então, a gente vai fazer um cálculo, tá? Considere um recipiente com êmbolo móvel contendo um determinado volume de gás nitrogênio N2 sob pressão de 10 kPa, na temperatura de 25 graus Celsius. Observou-se que, diminuindo-se a pressão do gás para 70 kPa,
Mantendo-se a temperatura constante, o gás passou a ocupar um volume igual a 20 litros. Então, qual era o volume ocupado pelo gás na situação inicial? Bom, a gente vai utilizar uma formulazinha, que é a fórmula dos gases. Então, a gente vai colocar P Primeiro eu vou colocar a fórmula inteira, tá? P vezes V igual a P vezes V. E tudo isso dividido por T. Isso aqui, ó. Isso aqui é dividido por T. E isso aqui dividido por T também. Então, eu tenho uma igualdade. Eu sei que tudo que eu tenho de um lado, eu vou ter também no outro. Igual essa fórmula aqui. Vamos ver se a gente acha. Ah, mas não vai dar para mudar agora. Então, P vezes V dividido por T é igual a P vezes V dividido por T. Essa é a fórmula geral, tá, gente? A gente vai trabalhar em cima dessa fórmula. Todos os problemas, eles vão ser assim. Eu vou analisar dentro dessa fórmula aqui o que que me serve e o que que não serve. O que que eu vou alterar e o que que eu não vou alterar. Então, como o problema ele não pede para fazer transformações, eu vou utilizar do jeito que ele tá assim mesmo. Se ele pedir para transformar, daí eu vou ter que olhar o que que equivale, né? Quanto que equivale ao quê? Por exemplo, se pedir a pressão em atm e eu tenho em quilopascal, eu vou ter que transformar. Ok, mas nesse caso não é a questão, a gente só vai trabalhar com a fórmula mesmo nesse momento. Então, eu tô mexendo na temperatura, o que que ele fala sobre a temperatura? Ó, observou-se que diminuiu a pressão, mantendo-se a temperatura constante. Então, se eu tenho uma reação que a temperatura é constante, ela não vai aparecer na fórmula. Tá? Ela é isotérmica, significa que eu só vou ter alteração da pressão e do volume. Então, eu posso tirar esse Tzinho da minha fórmula. Então, vai ficar P vezes V igual a P vezes V. Esse P é o meu P1, a minha pressão inicial. Esse V é o meu volume inicial. O P2, né, vai ser o final. E esse V é o V2. Então, a minha pressão final e o meu volume final, tá? Final. Ou F, podia ser 2, podia... Vocês já viram de várias formas, provavelmente. Tá. Então, eu vou lá. Quanto que era a minha pressão inicial? 100 kPa. Então, eu vou colocar 100 vezes o meu volume inicial. Aqui tem um experimento que a professora solicitou, né? Que eu coloquei lá, na água quente e na água gelada. Então, se vocês tivessem lido, já estava escrito ali que é uma reação, né? Uma transformação isobárica, ocorre numa pressão constante. E daí, o que que a gente vê aqui nos êmbolos? Ó, a gente vê que tá do mesmo tamanho, né? Tudo na mesma massa, tudo da mesma quantidade, na mesma proporção. Era um experimento assim que a gente fez. Então, a constante de proporcionalidade é melhor representada pela fórmula P vezes V igual a K. Se fosse uma reação isotérmica, né, que eu só alterasse a pressão e a temperatura, estaria correto.
Mas, como a minha reação ela não é isotérmica, ela é uma isobárica. Por que é uma isobárica? Porque foi feita num sistema aberto, foi feita sob pressão atmosférica e eu estava mudando a temperatura, colocando água fria e água quente, eu não posso representar a minha constante com essa fórmula, tá? Então, seria correto aquele V dividido por T igual a K, não essa aqui. Agora, o volume ocupado pela amostra não sofre alteração. Sofre sim, porque a gente está vendo, né, esse experimento aqui, ó. Então, a gente viu aumentar e reduzir. A gente viu a bexiga encher e a bexiga reduzir. Então, a gente viu alteração de volume. Se T igual a 2, então 2T vai ser igual a 4. Isso mesmo. Então, se eu olhar aqui para o livro, eu sei que eu tenho uma temperatura X, uma temperatura T, uma temperatura específica. Se eu continuar aumentando essa temperatura, claro que, né, não a ponto de derreter o plástico, mas se eu continuar dando calor para esse sistema, o balão vai continuar enchendo, ele vai continuar se expandindo. Né? Então, se eu aumento um, eu aumento o outro também. Então, eles são diretamente proporcionais. E, então, essa aqui é a resposta correta. Como que fica lá no FET Colorado? Se eu aumentar ó, a gente já viu isso aqui, né? Aumentei, tô aumentando o meu volume. Reduzi, tô reduzindo o meu volume. Esse daqui, então, a gente vai fazer um cálculo, tá? Considere um recipiente com êmbolo móvel contendo um determinado volume de gás nitrogênio N2 sob pressão de 10 kPa, na temperatura de 25 graus Celsius. Observou-se que, diminuindo-se a pressão do gás para 70 kPa, mantendo-se a temperatura constante, o gás passou a ocupar um volume igual a 20 litros. Então, qual era o volume ocupado pelo gás na situação inicial? Bom, a gente vai utilizar uma formulazinha, que é a fórmula dos gases. Então, a gente vai colocar P Primeiro eu vou colocar a fórmula inteira, tá? P vezes V igual a P vezes V. E tudo isso dividido por T. Isso aqui, ó. Isso aqui é dividido por T. E isso aqui dividido por T também. Então, eu tenho uma igualdade. Eu sei que tudo que eu tenho de um lado, eu vou ter também no outro. Igual essa fórmula aqui. Vamos ver se a gente acha. Ah, mas não vai dar para mudar agora. Então, P vezes V dividido por T é igual a P vezes V dividido por T. Essa é a fórmula geral, tá, gente? A gente vai trabalhar em cima dessa fórmula. Todos os problemas, eles vão ser assim. Eu vou analisar dentro dessa fórmula aqui o que que me serve e o que que não serve. O que que eu vou alterar e o que que eu não vou alterar. Então, como o problema ele não pede para fazer transformações, eu vou utilizar do jeito que ele tá assim mesmo. Se ele pedir para transformar, daí eu vou ter que olhar o que que equivale, né? Quanto que equivale ao quê? Por exemplo, se pedir a pressão em ATM e eu tenho em kPa, eu vou ter que transformar. Ok, mas nesse caso não é a questão, a gente só vai trabalhar com a fórmula mesmo nesse momento. Então, eu tô mexendo na temperatura, o que que ele fala sobre a temperatura? Ó,
Observou-se que diminuiu a pressão, mantendo-se a temperatura constante. Então, se eu tenho uma reação que a temperatura é constante, ela não vai aparecer na fórmula, tá? Ela é isotérmica, significa que eu só vou ter alteração da pressão e do volume. Então, eu posso tirar esse Tzinho da minha fórmula. Então, vai ficar P vezes V igual a P vezes V. Esse P é o meu P1, a minha pressão inicial. Esse V é o meu volume inicial. O P2, né, vai ser o final. E esse V é o V2. Então, a minha pressão final e o meu volume final, tá? Final. Ou F, podia ser 2, podia... Vocês já viram de várias formas, provavelmente. Tá. Então, eu vou lá. Quanto que era a minha pressão inicial? 100 kPa. Então, eu vou colocar 100 vezes o meu volume inicial, a minha pressão final é 70, vezes o meu volume... Ah, tá. Meu volume final é o 20 litros. Gente, errei aqui. Aqui é o que ele quer descobrir. Tá. Então, ele quer saber o volume na condição inicial. Ele diz que a pressão inicial era 100, mas não sabia o volume. E disse que depois a pressão ficou 70 kPa e o volume alterou para 20. Então, vamos pensar. O que eu já conheço sobre a lei cinética dos gases? Eu sei que a minha pressão é inversamente direta, é inversamente proporcional ao volume. Então, se eu tenho uma pressão que era X e ela reduziu, automaticamente o meu volume aumentou. Então, de 100, a minha pressão foi para 70. E eu tenho um valor de 20, significa que aqui eu vou ter um valor que vai ser menor do que 20, tá? Então, o meu resultado final ele tem que ser menor que 20. Então, vamos lá. 100 vezes V dá 100V. Igual. 7 vezes 2 dá 14. Com 2 zeros vai dar os 2 zerinhos ali, tá? 14 mais os 2 zerinhos, então 1.400. O que está multiplicando vai passar dividindo, então vai ficar V. Como quem está multiplicando o V é o 100, então vai ficar V igual a 100 e a 1.400 dividido por 100. Corto aqui, corto aqui, corto aqui, corto aqui. Então, vai ficar tudo isso aqui vai ficar igual a 14. O meu V é igual a 14 litros. Então, a resposta correta, letra A. O volume igual a 30 ml de gás metano a 25 graus Celsius é aquecido a 35 graus Celsius a pressão constante. Qual será o novo volume? Então, vejam só. Na questão anterior, a gente tinha a temperatura constante. Agora, a gente vai ter a pressão constante. Então, a gente vai trabalhar com aquela mesma fórmula e vai ver o que vai ficar e o que vai sair. Então, P vezes V dividido por T igual P vezes V dividido por T. Se eu sei que a minha pressão vai sair, por que ela vai sair? Porque o meu problema disse que ela é constante, então vai ficar assim. Vai ficar V dividido por T
igual a V dividido por T. Esse meu volume é o meu volume inicial, que eu vou falar V1. Essa minha temperatura é a minha temperatura inicial, T1 ou TI, T, como vocês denominarem. Meu volume final vai ser o meu volume 2, né? O meu volume final e a minha temperatura final. Então, vamos lá. Um volume igual a 30 ml de gás metano a 25 graus Celsius é aquecido a 35 graus Celsius. O que eu preciso fazer? Eu preciso transformar a minha temperatura em Kelvin. Eu tenho em graus Celsius. Então, o problema deu a informação que para eu transformar, eu preciso só adicionar 273 no meu valor inicial de temperatura. Então, vai ficar assim. Vai ficar 25 graus Celsius mais 273 igual... vai dar 298 graus Kelvin. Tá? Essa é a minha temperatura 1. Tá? Então, aqui no T1 eu vou colocar isso. E no T2, então eu vou colocar aqui T1. T1. E no meu T2, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou somar agora 35 graus Celsius. 35 graus Celsius mais 273. Então, vai ficar 5, 6, 8 também. Então, aqui, gente, fazendo uma análise, então, né, do vídeo e do texto e dos conhecimentos que a gente adquiriu, pegando o trecho da música que fala entre matas, estradas e bambuzais, eu passeio onde ninguém vai, né? Isso ocorre porque, então, uma interpretação desse texto. No estado gasoso, as moléculas vibram com intensidade proporcional à temperatura termodinâmica, acelerando reações por difusão gasosa e ocupando o espaço disponível uniformemente, né? Então, é essa letra A. Porque como as moléculas estão afastadas e elas estão com bastante energia, e como a gente já viu, o calor faz com que elas vibrem ainda mais, né? Então, elas conseguem se dispersar e conseguem atravessar facilmente as coisas, né? Espaços que tem entre a matéria. A letra B. No estado sólido, as moléculas vibram com intensidade máxima e o material adquire o formato do recipiente. Não, né? Porque o estado sólido, para começo de conversa, elas vibram, mas não tá na intensidade máxima, né? E ele não vai adquirir o formato do recipiente. Como eu falei, se eu tiver um grão de areia e eu colocar no fundo do copo, ele vai ficar só naquele cantinho lá. Ele não vai se redistribuir de modo uniforme naquele recipiente, que é o que acontece com o gás, né? Então, quando eu pego esse copo aqui e eu simplesmente tampo ele com a minha mão, né? Eu tenho material gasoso aqui dentro e ele está ocupando esse recipiente de modo uniforme. Agora, se eu coloco um líquido, né? Se eu coloco um líquido dentro desse recipiente, ele não ocupa todo o meu recipiente de modo uniforme. Ele adquiriu o formato do recipiente? Adquiriu.
Adquiriu, mas ele não preencheu totalmente o meu recipiente, a não ser que eu colocasse mais líquido. Então, é isso que é a principal diferença, né, gente? O gás não, o gás ele vai se expandir e ele vai ocupar de modo uniforme o espaço disponível. Então, a correta é a letra A. E por que não é a letra C? Porque não existe átomo gasoso, logo não há resistência ao deslocamento. Existe átomos gasosos e existe moléculas gasosas também, né? E aqui era um errinho, mas é isso aí. Essa semana eu já coloco a correta.